Bem-vindos ao novo podcast da Brazilian Journal of Anesthesiology, a nossa BIJAM. Eu sou a professora Vanessa Henriques Carvalho, professora associada da Unicamp e a editora associada da BIJAM. Estou hoje aqui uma honra com a professora doutora Elga, que é professora adjunta da Escola Paulista de Medicina e super especialista no nosso tema. Hoje, falando sobre hipertermia maligna, o que nós precisamos saber, ficar atentos e conseguir resolver esse tão temido problema, uma complicação clínica de extrema importância na anestesiologia. Então, professora Elga, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Bijan. Iniciando, o que seria então a hipertermia maligna e por que essa tão temida situação clínica continua sendo uma das emergências mais temidas, claro, na anestesiologia? Bom dia a todos, bom dia, doutora Vanessa, muito obrigada pelo convite. Eu parabenizo por começar com esse tema tão importante para a anestesiologia, exatamente porque a hipertermia maligna é uma reação adversa que o anestesista enfrenta em pacientes que são geneticamente suscetíveis quando expostos aos inalatórios, halogenados e ou à succinilcolina. Ela é uma das emergências mais temidas em anestesia, porque essa reação hipermetabólica, ela tem uma alta mortalidade, de até 80%, sem diagnóstico precoce nos primeiros 30 minutos e sem o tratamento com um antídoto específico, que é o dantrolene. Por esse motivo, ela também é conhecida como o pesadelo da anestesia. Certo. E quais seriam então os sinais mais precoces, digamos assim, que o anestesiologista não poderia jamais deixar de notar durante o intraoperatório? Bem, essa síndrome, a hipertermia maligna, ela pode se apresentar de forma muito variada, desde uma síndrome típica completa até somente um dos seus sinais. Então, por isso é necessário um alto índice de suspeição. Os cinco sinais e sintomas principais são a hipercarbia injustificada, a taquicardia injustificada, a rigidez muscular, que pode começar com uma seta ou ser generalizada, a rabdomiólise, evidenciada por urina escura, o aumento do potássio sérico, o aumento da mioglobina e do CPK, a acidose metabólica e a hipertermia, que apesar de dar o nome à síndrome, pode ser um sinal tardio ou até mesmo não ocorrer. Então, qualquer um desses sinais deve levar o anestesiologista a se lembrar e questionar a hipertermia maligna. Não deve ficar esperando todos os sinais se apresentarem. Essa é a grande dúvida, né, professora Elga, porque a gente pensa, hipertermia maligna, né, os menos estudiosos, digamos assim, mas não aumentou a temperatura. Em geral, a temperatura pode ser até um dos últimos, sinais e sintomas, né? Então, a gente realmente tem que ficar de olho em toda a síndrome hipermetabólica, né, de acordo com o que a doutora Elga falou, com seus diversos sinais e sintomas, e o mais precoce é a hipercarbia, né? E Perfeito. E ainda tem uma dúvida frequente: algumas pessoas acreditam que se o CPK não aumentou, não foi hipertermia maligna. Esse é um equívoco muito comum, porque se a síndrome é oligossintomática, ou se o halogenado é interrompido precocemente, e o tratamento é feito precocemente, o CPK realmente pode não aumentar. certo, nossa, interessantíssimo e importantíssimo. E temos também outras situações que poderiam ali confundir o diagnóstico, né, professora? Tipo um diagnóstico diferencial. Que situações costumariam assim confundir o diagnóstico da hipertermia maligna? Existem vários diagnósticos diferenciais, desde aqueles mais simples, como problemas no equipamento, hipoventilação do paciente, um broncoespasmo,
a rigidez de caixa torácica por administração rápida e dose alta de opioide, até uma sepse, feocromocitoma e crise tireotóxica, que são condições mais raras. Uma Uhum. situação que devemos ter em mente cada vez mais é a síndrome de reperfusão em transplantes. Opa, Então, o que acontece? Você já tivemos um caso de doador transplante intervivos, que já havia uma suspeita de hipertermia maligna no receptor, foi feito todo o cuidado na anestesia desse receptor, mas o doador foi anestesiado com halogenados e o receptor acabou tendo uma crise. nossa, Então, assim, isso confunde muito, e já tivemos outros casos de pacientes que apresentaram crise de hipertermia maligna durante a reperfusão de transplante, e é muito difícil fazer esse diagnóstico, mas devemos tê-lo sempre em mente. certamente. E ainda há duas outras situações que eu iria lembrar: o reaquecimento após circulação extracorpórea. Então, Hum, algumas vezes o paciente tem a crise de hipertermia maligna, oligossintomática, controlada relativamente pela hipotermia, e no momento que ele é reaquecido, a síndrome se instala. Sem esquecer a síndrome neuroléptica maligna, principalmente nos casos que usam droperidol, e a rabdomiólise associada a distrofias musculares. certo. Nossa, muito interessante. Ou seja, um diagnóstico diferencial extenso. Então, temos sempre que ter em mente que pode acontecer e estar preparado para tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, né, professora Elga? Diante então de uma suspeita de hipertermia maligna, quais seriam os passos obrigatórios nos primeiros minutos? É, essa pergunta é muito importante, professora Vanessa, porque é, deve-se ter em mente que o primeiro passo é desligar imediatamente os halogenados. Em alguns casos, isso já leva a uma diminuição da hipercarbia e ajuda a corroborar o diagnóstico. Hiperventilar esse paciente com oxigênio a 100% em fluxo alto. Solicitar imediatamente o dantrolene e administrar assim que chega. O Hum, recomendado é que ele seja administrado dentro de 30 minutos do diagnóstico. Chamar por ajuda, o anestesiologista não vai conseguir tratar a crise de hipertermia maligna sozinho. sim, Solicitar ao cirurgião a interrupção ou término rápido da cirurgia. Resfriar esse paciente se a temperatura estiver acima de 38,8. Administrar bicarbonato de sódio para acidose metabólica. Tratar as complicações que possam ocorrer, como arritmias, a hiperpotassemia, e prevenir a lesão renal pela rabdomiólise com expansão volêmica. No ponto específico da arritmia, eu chamo a atenção que não devem ser usados antiarrítmicos bloqueadores de canais de cálcio, porque isso interage com o dantrolene e pode levar a uma parada cardíaca. vejam que grande importância tanto o diagnóstico quanto esses primeiros sinais e o tratamento, né? Que, claro, né, evitar o agente desencadeante, né, no caso, os halogenados, interromper. A succinilcolina muitas vezes já foi realizada, a gente não vai, né? Só, claro, não repeti-la, né? E não fazer de outras vezes. Mas é uma condição sine qua non interromper o agente que desencadeou. Além de todo o suporte clínico e, claro, a presença do dantrolene. Isso, Ah, e é um equívoco muito comum também, é, tentar trocar a máquina de anestesia. Isso não é necessário. Vai se perder um tempo precioso quando o maior reservatório de halogenado no momento da crise é o próprio paciente. Então, é suficiente aumentar o fluxo e sim, hiperventilar esse paciente com oxigênio a 100%. certamente. Excelente explicação, professora. Bom, diante disso, né, o que todo serviço de anestesia precisa, assim, em relação à organização para estar pronto para uma crise de hipertermia maligna? Eu diria que são três pilares. Primeiro é disponibilidade imediata do dantrolene para tratar o paciente na fase aguda. Um adulto de 70 quilos precisaria de 36 frascos. Então, o cálculo é 2,5 miligramas por quilos
é Uhum, feito em bolos sucessivos. Então, uhum, normalmente, 4 bolos são suficientes, apesar de que pacientes já precisaram de até 30 miligramas por quilo para reverter uma crise. E é necessário uma retaguarda para o tratamento tardio, por 24 a 48 horas, de mais 24 frascos. Lembrando aqui que a crise pode recrudescer em até 30% dos pacientes nas 24 a 48 horas seguintes. O segundo pilar seria o treinamento da equipe. Então, nesse contexto, é muito importante simulações in situ, simulações realísticas e uhum. o material informativo para essa equipe. Pôsteres com os passos do tratamento, aplicativos com passos do tratamento e do diagnóstico. E, claro, o hospital deve dispor de uma retaguarda de UTI, como você vai fazer todos os exames de forma emergencial para levar um tratamento mais efetivo desse paciente. Excelente. Eu compartilho, com os ouvintes que realmente quando há a suspeição de um caso, ou, claro, o diagnóstico clínico da fase aguda, realmente a gente precisa de uma equipe bem treinada, porque, de fato, é uma emergência e que não damos conta sozinhos, claro que não, precisamos de uma equipe, inclusive para ajudar a diluir os frascos, do dantrolene para serem administrados de forma correta. E, assim, duas mãos não conseguimos. Precisamos de uma equipe que sejam 5, 6 pessoas ajudando e atuando realmente, no tratamento da crise, que não é fácil, não é fácil. E claro, né, que só mesmo quem presenciou e atuou sabe realmente a dificuldade e a importância de se ter uma equipe treinada, que é, na verdade, uma síndrome metabólica anestésica, né, provocada pelos nossos anestésicos, quer dizer, então realmente nós temos que estar preparados, apesar de ser um evento raro, a professora Elga concorda, temos que estar preparados para tudo. O treinamento nunca é demais, né, professora? Diante disso, com base em estudos recentes, será que estamos realmente preparando adequadamente nossos residentes, nossos MEAs em treinamento para reconhecer e conduzir, manejar o tratamento da hipertermia maligna? Infelizmente, os nossos estudos mostram ainda uma subnotificação da hipertermia maligna no Brasil, com o número de casos reportados abaixo do esperado, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Uhum, Além disso, a mortalidade ainda é alta, cerca de 25% dos casos vão a óbito, frente a 5% nos Estados Unidos. uhum. Mas, por outro lado, a acurácia diagnóstica é alta. Dos casos que nós recebemos com suspeita de ter havido uma crise de hipertermia maligna, nós conseguimos confirmar o diagnóstico em cerca de 75% dos pacientes. Que Então, o ótimo. anestesiologista faz o diagnóstico, mas ainda casos que passam subnotificados. Infelizmente. E qual seria, doutora Elga, é uma dúvida que eu acho que todos temos, assim. Ah, suspeitamos de um caso, tratamos, e o que fazer depois? O paciente ficou, estabilizou-se com o tempo, foi para a UTI, 48 horas. E a sequência, o que teoricamente seria importante, além, claro, né, do aconselhamento familiar e tudo, quais seriam os próximos passos para aquele paciente que teve uma crise pós-fase aguda, digamos assim? Certo. Então, acho que o principal passo nesse momento é, como a hipertermia maligna é uma doença genética autossômica dominante, avisar todos os familiares que cada um deles tem 50% de risco de também serem suscetíveis. E, a partir daí, eles devem, até serem investigados, ser anestesiados como se fossem suscetíveis. Uhum, Então, a anestesia segura para esse paciente que apresentou a crise e seus familiares inclui
entre outras medidas, não usar halogenados nem succinilcolina e limpar a máquina de anestesia de resíduos de halogenados. Certo. O segundo ponto, após a prevenção de novos eventos no paciente e na família, é procurar investigação e confirmação. Esse paciente pode ser encaminhado pelos nossos telefones, inicialmente para ajuda no diagnóstico e tratamento da crise. Nós temos um hotline, que atualmente está em WhatsApp, é o 11 99 745 7730. E, posteriormente, para a investigação, esse paciente ele vai realizar uma biópsia muscular, o teste de contratura muscular in vitro. O paciente pode ser encaminhado, então, por outro telefone celular com WhatsApp, é o 11 97 307 8457. Então, nós vamos fazer uma avaliação desse paciente de alterações no exame físico, no neurológico, coleta de antecedentes pessoais e familiares. Uhum. Fazemos sempre uma medida de creatinofosfoquinase, que pode estar alterada em até 50% dos casos, mas pode ser normal também. E a seguir é feita a biópsia. Com esse músculo, nós fazemos um teste de contratura muscular in vitro, expondo o músculo ao lotano e cafeína. Se esse músculo fica estável, ele não tem hipertermia maligna, mas se há uma contratura muscular que reproduz a rigidez muscular em vivo, esse paciente recebe o diagnóstico de suscetibilidade à hipertermia maligna. Hoje, nós podemos também contar para o diagnóstico com um teste genético, se ele for positivo, Certo. porque o teste genético negativo não exclui hipertermia maligna. Somente um teste de contratura muscular in vitro negativo pode descartar o risco de hipertermia maligna no paciente. E Importantíssimo. para a proteção da família e do anestesiologista, é importante que, após uma crise suspeita, além de conversar com a família, informar suspeita de doença hereditária e risco, ele deve também fazer um relatório por escrito para fornecer essa família, com protocolo de recebimento e cópia no prontuário, para que no futuro não possa ser responsabilizado por falta de informação dessa família se houver um novo evento. Excelente, professora. O que, na verdade, vira a chave de toda a conduta, e como proceder no pós-fase aguda, porque praticamente eu acredito que no Brasil o único serviço especializado no teste de contratura é o seu, da Escola Paulista de Medicina, é o CEDIMA, estou falando corretamente, acredito que sim, o Sim, CEDIMA, perfeito, professora Venâncio. que muito assim me auxiliou tanto com explicações e como proceder no pós fase aguda, mas que também fica o WhatsApp 24 horas durante a fase aguda para o anestesiologista do Brasil que seja, ou até internacionalmente, se quiser tirar alguma dúvida, alguma questão, né, professora? E está disponível, quer dizer, 24 horas, auxilia e muito. Por quê? Porque muitas vezes, até foi o que aconteceu aqui no serviço que eu trabalho. Ok, precisamos de uma biópsia muscular. Não é qualquer biópsia muscular. Uma biópsia muscular específica para se fazer o teste de contratura, cafeína, lotano, que não é qualquer serviço que faz. Então, Sim. temos que encaminhar para um serviço específico que realmente conduza da maneira correta para chegarmos num diagnóstico certeiro, né? Para aquele paciente realmente ficar protegido, não só ele, mas os seus familiares também, né? Não, eu acho que tem dois pontos importantes aí. A biópsia muscular no Brasil normalmente é feita para microscopia. Isso também nós vamos realizar. Mas o teste de contratura exige que o paciente esteja no centro, porque tem que ser feito no músculo vivo. Por Hum, isso que a gente tem um intervalo de 5 horas entre a coleta e a finalização do teste. Por isso não podemos muitas vezes atender o colega quando ele quer mandar o músculo no momento agudo de outro centro.
Além disso, na fase aguda, o músculo tem rabdomiólise, então é necessário esperar 3 a 6 meses até esse músculo se recuperar. E a sua própria experiência, professora Vanessa, chama a atenção da ocorrência da crise em ambientes incomuns. Então, durante o uso de succinilcolina, no eletroconvulsoterapia, e eu Sim. chamo a atenção também para o início do uso de halogenados em UTI. Então, vai ser uma nova situação que os pacientes podem ter crise de hipertermia maligna e ela ficar subdiagnosticada pela ocorrência concomitante de uma sepse, por exemplo. Com certeza. Então, vejam, não só a anestesiologia, a terapia intensiva, né, intensivistas e todas as pessoas que utilizem, né, que sejam halogenados e a succinilcolina. Podemos ter numa emergência, né, uma intubação em sequência rápida na sala de emergência ou até mesmo na terapia intensiva com o uso da succinilcolina. Por que não, né? Podemos ter aí, temos inúmeros pacientes nas suas mais diversas alterações genéticas, né, professora? Mas muito bem explicado também em relação ao teste genético, porque até essa nossa paciente aqui, o teste deu negativo, quer dizer, mais 50% dos casos, né, podem dar negativos, né? O teste genético pode não ser positivo, da rianodina e tal, né, do receptor. E nos levando a crer que realmente é o teste mesmo de contratura do alotano e cafeína que gera o diagnóstico correto e preciso. Correto, Exato. professora? Sim, é o padrão ouro atualmente. Claro que nós contamos com o auxílio da genética, os nossos pacientes fazem genética, mas nós Aham. observamos que daqueles que têm um teste de contratura positivo, 20% nós não encontramos alteração genética. Ou seja, são genes que ainda não descobrimos que podem estar relacionados à hipertermia maligna. Correto. E finalizando nosso podcast, a, a senhora falou bem da importância da investigação familiar, o aconselhamento genético, né, dos descendentes e tudo. E quais seriam, assim, os dilemas éticos envolvidos após um evento de hipertermia maligna? Nós encontramos como principal dilema dos anestesiologistas que entram em contato conosco pelo serviço do hotline é como anestesiar esse paciente novamente. Então, alguns pacientes enfrentam dificuldades para serem anestesiados novamente. Então, Alguns serviços solicitam que o teste genético seja feito, ou o teste de contratura sejam feitos primeiro e o diagnóstico seja definido, que é uma postura bem cautelosa. certo, Mas, por outro lado, tem pacientes que têm urgência da cirurgia, principalmente suspeita de câncer, um certo. estado terminal que necessita algum transplante de urgência. Nesses casos, a anestesia poderia ser feita com segurança nesse paciente, com a limpeza da máquina anestésica e, por exemplo, bloqueios ou anestesia venosa total. Correto. Uma outra dificuldade que o anestesiologista vai enfrentar é quando a família nega o diagnóstico. Então, muitas vezes, o anestesiologista dá toda a orientação e a família não circula a informação para os outros membros. Então, nós temos famílias com até 4 óbitos, porque os outros ramos da família não foram orientados. Por isso que é tão importante o anestesiologista registrar que ele deu a orientação correta. E muitas vezes o paciente assinar um termo de compromisso que ele se responsabiliza por avisar os outros parentes. Nossa, importantíssimo, importantíssimo. Vejam que ah, não é fácil, mas claro, com simulações, estudo, treinamento e a condução correta pós-evento, significa tudo, né? Significa salvar vidas, não só do próprio paciente que envolveu-se na crise, como os seus familiares. Então, dada a importância do tema, o compromisso com o treinamento, com o estudo e com a intensificação dos registros, né, de hipertermia maligna no Brasil se tornam imprescindíveis
para a manutenção da vida e do bem-estar, claro, anestésico, intraoperatório e no uso das substâncias desencadeadoras. Professora Elga, vamos nas considerações então finais aqui do nosso podcast. É, obrigada, professora Vanessa. Então, assim, como o professor José Luiz, pioneiro da hipertermia maligna no Brasil, sempre comentava no final das suas aulas, sempre pense em hipertermia maligna. Então, aumentou a hipercarbia, pode ser hiperventilação, mas pode ser também hipertermia maligna. Peça ajuda, ofereça ajuda e pode contar sempre com o apoio do nosso centro para o diagnóstico, investigação e tratamento desses pacientes. E parabenizo a Bija novamente por essa iniciativa tão importante. Eu também agradeço, professora Elga, imensuravelmente sua disponibilidade. A professora Elga é se não a maior, né, pesquisadora de hipertermia maligna no Brasil, com um serviço muito bem estruturado, tanto na fase aguda quanto na fase subsequente de investigação, de controle e aconselhamento genético do paciente, aconselhamento familiar. Então, anestesiologistas e demais médicos que utilizem halogenados ou succinilcolina, estejam sempre atentos e treinados, sabendo tratar, na verdade, inicialmente diagnosticar e tratar a hipertermia maligna, porque ela existe. Basta utilizar os agentes desencadeantes, né, professora? Então, muito obrigada. Agradeço aos ouvintes e encerramos aqui o nosso podcast da Bijão. Bom, foi excelente. Acho que a edição vai ser bem tranquila, né? Não tem muita coisa para mexer. Só mais o comecinho mesmo e agora essa fala final, né? A partir da minha fala, né? Ficou muito bom, acho que vai ser um sucesso. Obrigado pela participação das doutoras. Tá certo, Obrigada. Gore. Obrigada. Assim, agradeço também a professora Elga. Acho que ficou muito bom, muito elucidativo, né, professora? Acho que ficou bem prática, professora Vanessa, e bem focado no ponto principal de cada questão. É Sim. muito importante para o pessoal mais jovem que não tem muito hábito de ler textos. Esse podcast foi uma ideia fantástica da Bijama. É aquele assim que põe no carro, né? Vai Vai escutando no carro, escutando. lá na viagem, em São Paulo, trânsito de São Paulo, né, professora? Perfeito. Não, é o futuro, né? O futuro, aprendizado contínuo em todos os momentos do dia. E, Gregor, eu ia lhe perguntar, vocês podem emitir um certificado, porque para a gente, na produtividade do laboratório, é importante. Tá. Eu vou verificar porque geralmente o certificado é mais para binário. Vou ver se tem alguma. Deve ter, pela SBA faz, Eu vou ver aqui. Informo se não. Perfeito. pela SBA faz sim. E até é importantíssimo aqui também na universidade, que a divulgação do conhecimento e do laboratório também é condição sine qua non. Tá ok? Tá? Tá ok, muito Aí a obrigado. gente aguarda. Qualquer coisa eu peço na SBA, tá, professora Elga? Tá Fique bom. tranquila. Ah, por favor, obrigada, então. E Eu parabéns peço. pela iniciativa e parabéns pela condução segura da sua paciente na última Ai, pois eletroconvulsoterapia. é. Nossa, agora ela vem. Agora 3 vezes na semana de novo para fazer a CT. Tudo com Nossa, 3 vezes por semana que ela está fazendo. 3 vezes, porque agora ela entrou, ela estava de alta, né? Foi para casa, e tudo já conseguiu recuperar tanto a parte, né, da decanulação, da traqueostomia, que ela foi traqueostomizada, a sarcopenia, ela melhorou muito. Então, É a partir impressionante. assim, foi quase, na verdade, ela ficou 8, 9 meses quase internada, né? E com uma boa, assim, reabilitação em cima, fisioterapia ali, na Unicamp, imagina, quase 12 horas ali o fisioterapeuta em cima, né? E ela melhorou muito. Tanto é que eu falei, bom, já é o momento de ir, mas entrou em crise psicótica de novo. Nossa, tadinha, gente. Aí tá, recomeçou semana passada.
recomeçou. Mas ela vai ficar bem, se Deus É, quiser. assim que ela estiver bem, a gente tenta fazer alguma coisa. Sim, sim, o teste, com certeza. Sim, sim. E a Mas ela avaliação clínica dela também, né? De repente, uma coisa que a gente está fazendo agora, pacientes que moram fora de São Paulo, é um teleatendimento inicial, por telefone. Então, se quiser, ela ótimo. entra em contato pelo telefone do Sedima, que é o do Tá, ambulatório, e aí a hum, gente faz um teleatendimento para ela. Já, ótimo. já abrimos a ficha no Hospital São Paulo e Tá, pedimos os exames pré-operatórios. Quando tiver tudo pronto, ela só vem numa segunda-feira, volta na quarta. entendi, Ah, entendi. já agiliza. Já agiliza, ótimo. Ah, agora que eu também fico mais em contato que ela está internada aqui, então já vou ficar mais de olho, vou avisar os residentes e tudo para. Eu já tinha Tá avisado para ótimo. encaminhar, né? Mas internada eu acho que é mais fácil, que daí ela já... a gente tem um controle maior. Não, e é impressionante como a gente tem família de Campinas. Viu? É, então, todos estão sendo então encaminhados corretamente. Assim, infelizmente, né, por um lado, mas Mas, felizmente para o paciente, né, tem que não, o ser. importante é ele sobreviver e ser Sim, encaminhado. E o sim, anestesiologista também, ele tomar a conduta do caso, né? Acho que nunca ele pode deixar para o cirurgião, para os outros membros da equipe. sim, com certeza, porque senão acaba se perdendo, né? Sim, sim. Praticamente nós sabemos a importância de tudo isso, né? De Tá tudo ok. do tratamento e conduta após. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora Elga, Gregory? Obrigada, Agradeço. Vanessa. Obrigada, Gregor. E uma ótima semana para vocês. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau, bom Tchau, trabalho. tchau.